Bom dia, mais uma vez, começando esse domingo aqui com a live. Como sempre, um pouco nervosa no início. Já tem gente aqui entrando, fiquei muito feliz. Mila, prazer, seja bem-vinda. Camila também, amiga, feliz que você tá aí. Sejam muito bem-vindos, mamãe. Já aqui aquecendo, Bruno, como sempre aqui presente, feliz de ver vocês. Fábio já está aqui, nosso convidado muito especial. Vou esperar entrar mais gente para poder receber mais calorosamente minha irmã Fernanda. Que alegria a todos vocês aqui. Queria muito agradecer essa continuidade de vocês estarem participando das lives, pedindo mais. Estou bem contente e esse projeto vai continuar. Eu tenho esse intuito, o meu propósito é levar conteúdo de qualidade, trazer profissionais de extrema qualidade, como é Fábio, hoje que está aqui com a gente. Fábio é meu primo, ele é psicólogo, professor, ele está sempre trazendo coisas interessantes, então eu falei, eu preciso levar Fábio para poder conversar aqui com a gente na live. E ele aceitou, muito generoso, o convite, e eu vou chamar ele agora. Fazer a transmissão ao vivo, ele vai entrar. Prazer todo mundo que está dando oi aqui. Iracema, Selma, muito feliz, Lia. E daqui a pouco Fábio entra aqui para conversar com a gente. Deixa eu ver aqui no Fábio, ok. Já vai entrar Anne, Robertinha, sejam bem-vindas, feliz que vocês estão aqui. Fabinho vai entrar. Olha, tá chegando. Eu tô vendo que a tela tá com uma coisa vermelha. Não sei se é algum. Aí, meu primo! Seja bem-vindo! Olá, Tudo bem? tudo em paz? Muito feliz que você está aqui. Muito, assim, honrada de você ter aceitado o convite para participar. Ah, Estou, assim, brilhando aqui de alegria de você ter aceitado. Obrigada, obrigada mesmo. tá dando para ver bem e ouvir bem? Estou te ouvindo bem, vendo bem. Agora, se você quiser chegar um pouquinho para trás, para a gente te ver melhor, porque seu rosto está muito perto da câmera. Tá, assim fica Isso aí, assim fica melhor. Porque depois, quando a bem. gente salvar a live, ela vai aproximar nosso rosto. Então Pronto, aí fica melhor para o pessoal ver você. tá até mais confortável para mim também. Fica mais confortável. Já está com a natureza aí no fundo, já tem natureza aí em casa Até o para mar, melhorar a saúde mental. até o mar e uns barquinhos. Ah, tô vendo, é verdade, tem um mar ali. Ô, gente, eu quero só apresentar antes de tudo, nós vamos falar sobre saúde mental. Como você vem, o que que você vem fazendo para cuidar da sua saúde mental? E como o Fábio é psicólogo, deixa eu apresentar para vocês. Ele é psicólogo, mestre em educação e docente na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, a gente vai poder tirar nossas dúvidas, ele vai ajudar no que a gente tem de medos, inseguranças, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Fabinho, por favor, meu primo, a palavra é com você. Tá. Não, então, primeiro agradecer também, eu estou super honrado pelo convite, acompanhei já algumas lives, né? E aí é um prazer enorme a gente poder se aproximar à distância, né? Existe um carinho muito grande por nós, né? Admiro muito o seu trabalho, né? A maneira sua e de toda a sua família, Rosilene, minha tia, que está por aqui, Rogério, beijo para todo mundo, né? Flavinha, Fernanda também está por aqui. Então, são pessoas muito doces e amáveis, pelas quais eu tenho muito carinho, né? Oh, Então, meu primo é igual, nosso carinho é o mesmo. alegria poder partilhar um pouquinho do que a gente sabe ou não sabe muito bem, mas ainda assim a gente está aí há algum tempo já nessa estrada, né, da psicologia. Me formei em 2000
Então, são 20 anos atuando, né, e também na docência, enfim. Então, talvez, de fato, tenha alguma coisa que eu possa contribuir, né? E aí estou vendo umas pessoas aqui, também queria saudar, né? Mila, grato, Mila, também muito bom te ver. Lia, lá de Fortaleza, né? Fomos colegas lá, ainda na época de escola, Lia Dantas está aqui, e também fez psicologia, é psicóloga hoje, atende lá em Fortaleza. Vanina também apareceu. Então, Fez a live com a gente anterior. que foi ótima, né? Tive o prazer também de acompanhar. Enfim, e outras pessoas que vão chegando, algumas eu conheço pessoalmente, outras não, mas queria agradecer a presença de todo mundo. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Né? Assim, muito mais uma troca mesmo também, enfim. Troca de experiências, né? Vamos lá, vamos ver. Com certeza. E muitas pessoas tinham me pedido, Beta, fala sobre esse momento, a quarentena, todo mundo cheio de medo, ansiedade. E como é o tema da minha palestra, que é como transformar medos em ações, então eu venho focando nesses temas, sempre com o medo, assim, como o, o tema-chave, né, para a gente saber lidar com essas emoções. E por falar em medo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição oficial para o conceito de saúde mental. Esse termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Para você, Fábio, o que ter uma boa saúde mental? Defina para a gente o que é saúde mental, para as pessoas entenderem, porque muita gente confunde com doença mental, né? E saúde mental. Você pode ajudar a gente a entender melhor sobre saúde mental? Tá. Bom, vamos lá. Eu talvez a gente pudesse dizer assim, que a saúde mental fosse ou seja, uma espécie de equilibração, né? Assim, um equilíbrio dinâmico entre resiliência, transgressão e invenção. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? A vida social, a vida em sociedade, ela nos impõe uma série de exigências, limites, expectativas, né? Eu tenho um filho pequeno, você sabe, Benjamin, né, que vai fazer 7 anos agora, 1º de julho, está chegando o primeiro aniversário dele via Zoom, sei lá como é que vai ser, à distância dos amigos. E a gente que tem criança, enfim, que observa a educação, e mesmo lembrando da gente, a gente vai perceber que um dos papéis fundamentais da educação, né, é impor limites. Então, você, desde criança, assim, o que a criança gostaria de fazer, o que ela quer, na hora que ela quer. E a vida adulta é justamente transformar esse princípio do prazer, digamos assim, como dizia Freud, né? Que é essa ideia de que você o tempo todo só quer prazer, só quer felicidade, só quer alegria. A vida adulta é justamente saber lidar com a castração, com os cortes, com as interdições, com os limites impostos, né, pelo pacto social, pelo contrato que a gente assina sem saber, né, no sentido de viver em sociedade. Então, não posso fazer tudo. Né? Então, toda a questão da vida em sociedade é como é que você lida, portanto, né, com as suas expectativas em relação aos seus desejos, o que é que você quer ser, o que é que você quer realizar, e aquilo que é possível, né, em uma certa medida, socialmente falando, aceitável e possível, né, e para aquilo que não é possível, você tanto a gente transgride, quanto a gente inventa. Então, a saúde mental é você lidar com essa questão, no final das contas. Né? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu gostaria de fazer, de ser, e os limites que uma sociedade me impõe. Como eu vou equilibrar isso é que são elas. Tá? Então, Que é o mais difícil, né? Equilibrar. E aí, quando eu falo de transgressão, por exemplo, resiliência, acho que todo mundo mais ou menos entende, ou seja, essa capacidade que você tem de lidar com os limites, com as impossibilidades, com a frustração, né, com aquilo que não é possível num dado momento. Né? A transgressão que eu quero dizer é todos nós e todas nós, em alguma medida, transgredimos, inventamos uma maneira de transformar um pouco a realidade
para o nosso desejo, né? Então, voltando a meu filho, ontem foi engraçado que eu cheguei uma hora, estava antes do almoço, comendo umas bolachas e tal, aí eu falei para ele, ó, já tá bom, senão você vai ficar sem fome. Aí virei, fui na cozinha, quando eu voltei, ele estava tentando botar o máximo de bolachas na boca para poder me dar, para poder me devolver o pacote, né? Então, isso é uma típica transgressão, vamos dizer, né? Ou seja, ele está ali tentando, tudo bem, eu vou entregar para o meu pai, mas enquanto isso, deixa eu aproveitar e comer a bolacha e tal. E a gente o tempo inteiro faz isso, é aquela escapada no sinal de trânsito, né? É a pesca na escola, que a gente talvez em algum momento já tenha feito. Então, só para não parecer que eu estou falando de transgressão no sentido criminal ou criminoso, tá? Estou falando transgressão no sentido de que cada qual vai dando seu jeito, dando seus pulos para ver o seu desejo realizado, né, de alguma maneira. E a invenção é isso, a nossa capacidade de mexer com a realidade, de transformar ou de interagir com o que está posto, de tal modo que eu tenha um pouco mais de liberdade para ser quem eu sou, o que eu quero ser, né? Então, não sei se ficou meio claro, então a saúde mental é isso, quer dizer, quanto mais eu conseguir lidar com essa tríade aí de resiliência, ou seja, suportar os limites, aquilo que eu não posso, aquilo que não é possível ser ou fazer, como agora. Ah, queria muito estar na praia, Salvador amanheceu chuvosa e agora abriu um sol maravilhoso. Ah, que bom que ia à praia. Pois é, mas não dá, não pode, né? Aí você tem que ter alguma resiliência, né? E alguma capacidade de inventar dentro disso. Então, algumas pessoas elas vão ter mais elementos, vamos dizer, para uma saúde mental que a gente pudesse dizer mais saudável, ainda que, como você disse, isso é muito relativo, né? Ou seja, cada qual é que vai saber o que é exatamente saúde mental para si, porque eu posso adorar ir à praia, mas eu tenho um amigo, por exemplo, que eu odeio imaginar. Ir à praia para quê? Ficar sujo de areia e tomando sol. Coisa ridícula, né? Então, eu não posso, por exemplo, dizer, não, saúde mental é ir à praia, ver o mar e tal, porque é para mim, não é para outros. É muito individual, né? Definição, exatamente, que ela é muito fluida. Mas, em todo caso, serve para todo mundo isso que eu estou dizendo, né? Que é, em alguma medida, você vai ter que lidar com limites, você vai ter que transgredir, no sentido de inventar, né? Transgredir barra inventar possibilidade de ser quem você é, apesar de você, né? Para lembrar o samba de Chico, muito adequado para o momento, apesar de você amanhã de ser um novo dia. Então, essa capacidade de você, né? Aguardar um novo dia, esperar mais uma vez, né? Suportar um pouco esse momento. Então, é meio que isso, assim, né? A saúde mental, ela, e, portanto, é uma coisa, como eu disse, que não dá para definir de um modo geral além disso, né? Aí tem uma outra coisa que você quer falar, enfim, não sei se estou falando... Não, pode falar, complete seu raciocínio. Não, ia completar só em relação à doença mental que você citou, né? Ah, Então, assim, porque quando a gente fala de saúde mental, enquanto campo de trabalho, de estudo, né? Assim, eu trabalho com saúde mental. Aí as pessoas pensam logo, trabalha com maluco, com louco, né? Trabalha com pessoas que têm transtornos graves e tal. E essa é uma percepção, senso comum mesmo, né? De saúde mental, que tem uma história, né? Que tem a ver com uma história de uma certa estigmatização com relação às pessoas que não se adequam ao esquema social, digamos, né, às exigências sociais, né? Então, a ideia de doença mental ela surge na civilização ocidental, na modernidade, e principalmente ligado às pessoas que não conseguiam, por exemplo, trabalhar. O trabalho é uma noção fundamental para você entender o que a gente chama de doença mental hoje, né? Antes do advento do capitalismo, as pessoas trabalhavam na agricultura, eram artesãs, ou seja, tinha toda uma flexibilidade de você ser quem você era e produzir, de alguma maneira, alguma coisa. Com a modernidade, revolução industrial, essa conversa toda que a gente conhece um pouco, né? Colocado pela cultura europeia para o mundo, né? As pessoas precisavam se adequar especificamente ao modo como a sociedade funcionava. Para entender isso, basta assistir Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né? Aquele filme
né, uma sátira maravilhosa, aquele cara apertando parafuso o tempo todo, e ele tem que seguir o tempo da esteira, que vai passando os parafusos, então o tempo dele dane-se, né? Ele não tem o ritmo dele, não é respeitado, a maneira, as idiosincrasias, né, as singularidades dele não são respeitadas. Na sociedade moderna capitalista ocidental é um pouco isso. Então, ou você se adapta, ou você Um não pouco entra. não, é bem isso, né? Né? Que é essa coisa, vamos nos qualificar, fazer curso de mil coisas, né, para poder estar no mercado, tá? É o tempo todo se reciclar, essa palavra terrível, por exemplo, que já se usou, parece que a gente é uma garrafa PET. E vai seguindo no piloto automático, todo mundo fazendo a mesma coisa, sem olhar para dentro e para os seus sonhos, para as suas expectativas. Entendeu? Aí é isso. Então, há uma exigência muito grande de adequação. E foi isto que gerou, em grande parte, muitos distúrbios e sofrimentos psíquicos mais graves, né, que a gente hoje diagnostica ou se criou aí, né, toda uma história de psicodiagnóstico em torno de transtornos, síndromes, etc. e tal, né? Justamente dessas pessoas, por conta desse problema aí que é a inadequação de muita gente às exigências sociais. Né? Aí é daí que surge a ideia de doença mental, surge a psiquiatria como uma ciência que chega para salvar, vamos dizer, as pessoas, né, disto que se chamou de doença mental, mas que, de um modo geral, acaba servindo também para adequar as pessoas ao que se espera delas, né? Sem dar essa possibilidade de que as pessoas possam inventar a si mesmas, né? E pronto. E aí isso ficou para o senso comum como se fosse isso, né? Não, falou em saúde mental, é doença mental, é um problema interno da pessoa, que, na verdade, é uma questão da relação possível com o que se exige dela, com os valores que a sociedade nos impõe, e que vai dar mais ou menos sofrimento para uns e para outros. Alguns se adaptam ótimo, acham lindo tudo como está rolando. Quando abrir de novo, quando relaxarem aquele isolamento, vai ter um monte de gente correndo para o shopping, morrendo de alegria de voltar, né, ao seu consumismo habitual. Então, tem gente que está adequado, vamos dizer, ou se acha, né, ao modo como a sociedade está, e vai ter gente que não, né, que sofre com isso, que sofre com a injustiça, que sofre com a morte lá do Floyd, que sofre com a morte do Miguel, né, do garoto que caiu do prédio lá em Recife, né? E aí é difícil, para algumas pessoas é difícil sustentar, né, algum equilíbrio mental, muitas vezes, ou alguma saúde no mundo como a gente está vivendo. Por falar em algumas pessoas que conseguem ter um equilíbrio maior, os profissionais de saúde precisam ter um equilíbrio maior nesse momento, porque eles são as pessoas que estão na linha de frente. E eles chegam em casa, não podem nem abraçar os filhos. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um pai que o filhinho foi correndo para abraçar ele, aí o pai meio que deu uma paradinha e aí se abaixou assim, começou a chorar, tipo, não consegue nem abraçar o filho para proteger o filho. Então, como ajudar esses profissionais? Como esses profissionais de saúde podem melhorar a situação, ficar menos estressados? O que você diria, você como profissional que está no meio, né, da saúde, o que é que você diria assim para esses profissionais? E para os familiares também, né, que estão sofrendo com a distância, com a vontade de abraçar, de beijar. É. Veja só, eu acho que essa situação que a gente está vivendo, né, como eu até comentava contigo ontem, né, que é uma situação nova para todo mundo e, ao mesmo tempo, está todo mundo submetido às mesmas questões, aos mesmos problemas, né, vamos dizer, não tem bom, em termos de especialista, nesse momento, que possa ter uma grande dica, e uma grande saída e uma grande receita para que as pessoas sobrevivam mentalmente ou espiritualmente a esse momento. Me faz pensar um pouco sobre a coisa do nosso próprio sistema imunológico, sabe? Aquela coisa assim, quando um vírus chega para você, ou você tem ou você não tem um sistema imunológico, não dá mais tempo de preparar. Acho que a pandemia ela vem intensificando tudo de bom e de ruim, vamos dizer, que a gente possa ter nesse momento, né? Tendo sido pegos meio que de surpresas, né?
algumas pessoas vão lidar melhor e outras vão lidar pior mesmo. Por quê? Porque a espiritualidade é uma coisa que ou você vai cuidando disso ao longo da vida, né? Ou quando você precisar e não tiver, não vai dar para criar de uma hora para outra. E aí estou falando de espiritualidade no sentido amplo, filosófico do termo, não estou falando de religiosidade necessariamente. Mas eu pensando numa coisa assim, né? Se antes a gente tinha o mundo para fora como possibilidade, né? Então, tô mal, vou sair aqui, sair andando, não sei o quê, vou na praia, vou tomar uma cerveja, vou à igreja, não sei. Se a gente tinha essa expansão, um fora que eu podia, de alguma maneira, né, recorrer, parece que agora o fora virou um pouco o nosso dentro. O nosso território existencial está muito ligado ao qual é o tamanho do que eu tenho dentro de mim, né? O tamanho do que eu tenho dentro de mim é que eu estou chamando de espiritualidade, né? Ou seja, que lembranças, que memórias, que valores, que crenças, né? Ou seja, o que é que me apoia nesse momento? Onde é que eu recorro, né? Eu sempre comento com os estudantes assim que, ler livros de literatura, ouvir boas músicas, ver bons filmes é muito importante, pode salvar a gente, porque lá um dia que você não imagina, vai ser uma letra de uma música que pode te salvar de uma depressão, de um momento trágico, sabe? Aquela letrinha lá do Zeca Pagodinho, aquela letra lá do Milton, que vem e você diz, putz, alguém já sentiu isso, eu não estou só no mundo, né? Existem possibilidades, saídas, enfim. Então, se prepare, né? Ou seja, a espiritualidade nesse sentido existencial é uma coisa que você deve vir cultivando, né? Então, para tentar finalizar, responder, o que eu vejo é assim, cada qual vai encontrar os seus recursos, sabe, Roberto? Assim, não tem, como eu disse, receita, né? Cada qual vai encontrar os seus recursos nesse momento. O que eu acho é que tem algumas coisas básicas. Então, por exemplo, os laços afetivos são parte daquilo que nos segura no mundo. Ponto. Não tem jeito. Porque não há como viver sem você se remeter a uma rede de relações e de afetos que te sustentam, né? Isso é uma questão básica em saúde mental. Por exemplo, se uma pessoa surta, se uma pessoa, né, tem sei lá, tem um episódio mais grave, vamos dizer, né, de um transtorno ou mesmo de um sofrimento mais intenso, uma das coisas que a gente logo se pergunta é quem apoia, quem mais se conecta com essa pessoa. Cadê a família? Existe, não existe? Tem amigos, tem pessoas que ela confia? Onde é que está? Onde é que estão esses laços, né? Então, nesse momento, uma das coisas eu acho importantes mesmo são esses laços, mesmo à distância. Né? Assim, Chamada recentemente... de vídeo, fazer uma ligação, porque dá um acolhimento maior a essas pessoas que estão tão tristes, né? Os profissionais de saúde precisam desse acolhimento também. Eles não têm o papel só de proteger, eles têm o papel também de serem acolhidos, são seres humanos também. Quando os laços são fidedignos, são verdadeiros, eles sustentam mesmo à distância. Eu fiquei muito impressionado recentemente, foi aniversário de Carol, minha esposa, e a gente fez, eu meio quase de surpresa, assim, chamei uns amigos muito próximos dela e tal, e a gente fez o aniversário no Zoom, e eu altamente desconfiado de que não ia funcionar, que ia ser aquela coisa burocrática, ia bater os parabéns, não sei o quê. Você acredita que a gente ficou de 3 horas da tarde a quase 8 horas da noite conversando, tocando violão, eu botei o violão, tomamos um vinho, e nós ficamos assim no outro dia, simplesmente nas nuvens, com o que chegou, entendeu? De mensagens de coisas boas, de afetos bons e tal. Então, mas por quê? Porque as pessoas que apareceram eram pessoas que estão com a gente há décadas, né? Assim, eram amigos de longa data, em que já vivemos muitas coisas. Então, isso aponta para a importância dos laços intensos, verdadeiros, que realmente a gente fez até agora. Então, o trágico desse momento é que, infelizmente, quem achava que não precisava dos outros, quem achava que a ida ao shopping resolvia a sua ansiedade e a sua falta, né? Quem achava que, seja lá o que for, agora está sem chão. Tendo a certeza de que não é o material que resolve, que é o humano.
Então, no caso dos profissionais de saúde, eu espero exatamente isso, que boa parte deles tenham essa sustentação em alguma medida, né? Que tenham laços afetivos, mesmo ali distante, mas o filho sustenta muito. Né? Eu passo dias extremamente tristes com tudo que está acontecendo, e quando eu estou aqui, né, nas profundezas né, de alguma, né, de algum momento menos legal, assim, né? De repente, o Benjamin entra aqui, me tira do sério, me chama para fazer não sei o quê, e eu olho o sorriso dele, já foi, né? Tá. Já melhora. Então, acho que isso é isso. A gente está num momento que nem a gente sabe direito, mas a cada dia a gente vai encontrando formas, e me parece que as formas estão muito ligadas a esses vínculos, a esses laços, né? Me parece que também está ligado a suportar um pouco a tristeza desse momento, né? Essa deprê. Não estou falando de depressão no quadro grave, tá? Mas assim, sabe, a gente também tem uma dificuldade, eu acho, de entender que a felicidade são momentos, né? Que a felicidade talvez não seja a maior parte da vida, a maior parte, né, do que é possível viver, e que ainda na tristeza, na reflexão, naquele momento que você não está, né, tem a música do Arnaldo Antunes que ele diz: socorro, não estou sentindo nada, nem sabe, tem momentos que você não está sentindo nada. Sim. Ok, vamos lá, segura, sustenta, né, aguarda e fica aí nessa, que o outro dia acontece também, sabe? Assim, de repente nasce outro dia, por incrível que pareça, os humores mudam, circulam, e você, onde não via saída, passa a ver alguma coisa. Sim. Sim. Isso que você tocou agora nesse assunto é ideal para a próxima pergunta que eu vou te fazer, que falam dos otimistas, né? As pessoas que têm, como diz Pedro Calabres, que ele é um escritor que fala sobre neurologia também, neurociência, da positividade irracional. Tem pessoas que aí já também não são aquelas que veem o lado realista, que sempre vão ficar sorrindo, com aquela imagem de felicidade eterna. Essas pessoas também vão sofrer com essa atitude de estar sempre feliz, feliz, feliz. É um prejuízo para a saúde mental. Inclusive, essa negação ela pode ser perigosa desses conflitos e desses infortúnios, né? O que você diria dessas pessoas que são as otimistas? E rapidinho, antes de você responder, as pessoas estão fazendo perguntas aqui nos comentários. Gente, mais para o final eu vou reler as perguntas para a gente responder, porque senão fica meio que misturado e a gente vai se confundir. Eu mesmo fico meio desconcentrado às vezes, passando, né? A gente fica assim meio querendo acompanhar e não dá, mas é isso. Mas eu quero agradecer novamente, chegaram outras pessoas, Rafa, várias outras figuras aqui também. Meu tio Almir, nosso tio tá aí também, não é? Foi. Nossos tios. Massa. Obrigado pela presença. Sim, você perguntava sobre o otimismo. Sobre os otimistas. Isso. Essa positividade irracional. Isso. Eu me lembrei agora, assim, do Saramago, né? O autor português lá, que Saramago dizia isso, né? De que ele falava de um pessimismo, ele era meio pessimista e tal, e ele dizia que o pessimismo era uma maneira de ser otimista. Como é isso? Pois é, né? A primeira coisa é assim, a gente vai se deparar com a morte, ok? Ponto. Então, assim, no limite, a vida é trágica. Né? E aí esse trágico não tem a ver com tragédia no sentido comum do termo, não. Estou falando trágico no sentido grego, né? Da antiguidade clássica, que falava da tragédia grega e tal. O que é o trágico? Né? O trágico é o sem saída, o trágico é aquela encruzilhada em que não há o que fazer a não ser aceitar, a não ser né, abraçar. Né? Clarice Lispector dizia isso, né? Amar o necessário. Tem coisas que são, por exemplo, a morte. Assim, amar o necessário. Assim, não adianta espernear. Ninguém sai vivo daqui. Né? Já dizia o Renato Russo também. Né? Ninguém sai vivo daqui, então vamos com calma. Estou falando de o quê? Né? Essa ideia de uma felicidade permanente, né? Freud falava isso, por exemplo, né? Que parece que no Ocidente isso é uma questão ocidental.
Parece que no Ocidente o grande sentido da vida é a felicidade. E aí, se não for isso, minha vida não presta. E aí eu acho que as redes sociais, essa coisa toda veio para intensificar, né? O Instagram e tal, essa ideia de uma felicidade plena, ou pelo menos de 99% Eterna. Uma do mundo. felicidade eterna. Eu estou feliz, eu estou isso, eu estou aquilo, e lá, lá, lá. Isso não é real, todo mundo sabe, cá com seus botões, que não é real, né? E Sim. aí o otimismo excessivo ele pode ser um mecanismo de defesa, por exemplo, entende? Então tem gente que não por razões várias, né? Não se trata de culpabilizar ninguém nem nada, mas ao mesmo tempo de chamar um pouco as pessoas à responsabilidade, no sentido de que a vida é trágica, portanto é importante saber lidar mesmo, né, com a tristeza, né, entender, por exemplo, que às vezes a gente não vê saída, não vê luz no fim do túnel. Isso acontece tanto nas nossas vidas individuais, né, mais pessoais, como na vida de um país, de uma cidade, de um planeta. E é preciso, de alguma maneira, entender que a vida é sempre também um jogo, no sentido de que eu não sei o que pode acontecer. Um ato meu pode mudar tudo, para o bem e para o mal. Quando eu resolvo sair de casa, é sempre um lance de dados. Eu não sei o que vai rolar. Né? Posso sair, voltar, tudo lindo, e posso sair e não voltar mais. Isso é da vida. Né? E aí algumas pessoas não encaram ou não refletem sobre essa coisa, assim, não entram em contato, vamos dizer, né? com essa com essa coisa que é ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa, que é eu não poder controlar tudo, eu não tenho controle sobre as coisas, né? Quiséramos nós, mas não temos, né? A pandemia, mais do que nunca, se alguém tinha dúvida, está aí, né? Não tem controle, Você ciência, falou né? essa palavra aí, controle, para mim é a palavra que vai marcar a minha quarentena. Que a gente Então, viu que controle não existe de nada. e o otimismo, né? O otimismo excessivo é talvez essa obsessão pelo controle, né? Assim, essa obsessão de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar. Eu acho legal que a gente ache que vai dar certo, que vai passar e tal, né? Mas acho importante também lidar com o outro lado da moeda, né? Que pode não dar certo da maneira como eu esperaria que desse. Pode dar certo de outro jeito, que não é o meu, por exemplo, né? E aí Sim. fato perigoso essa mão única dos otimistas, entendeu? Tudo só vai para frente. Aliás, essa é a grande falácia do Ocidente, essa ideia de ordem e progresso. O otimista excessivo é um positivista nesse aspecto de ordem e progresso. Tudo só vai estar tudo organizado e vai progredir para o bem. Não é verdade. A vida ela vai e vem o tempo inteiro, né? Tanto a vida, como já disse, de um país, como a nossa própria. Né? Tem momentos que, de repente, tudo começa a se desarranjar, e, né, acaba o namoro, acaba o casamento, e você perde emprego, e não sei o quê, e tem uma hora que fica tudo difícil, e, de repente, lá na frente, ou por alguma Muda de novo também. você não tem o total controle, a coisa muda. Né? Então, eu, nesse sentido, eu sou mais trágico no sentido grego mesmo. Eu acho que inclusive, é isso. Assim, acho que é tempo, mais do que nunca, da gente poder encarar um pouco os becos sem saídas, as encruzilhadas, né, essas profundezas um pouco do desamparo, né, da tristeza, da angústia. Né? Mas, obviamente, esperando que tenhamos a sorte, entre aspas, de termos, nesse momento, pessoas que se importam, laços que nos sustentam, né? Crenças que nos são importantes. Né? Então, por exemplo, para muita gente, a religião tem sido importante, né? Alguém que tem uma religião específica. Nesse momento, tem muita gente descobrindo coisas. Né? Tia Rosilene, eu vi um dia desse uma postagem dela falando sobre uma meditação, se não me engano, que ela estava fazendo. Sim, a gente está fazendo com Tadashi. Isso, sabe? Então é um pouco também isso, assim, a gente vai inventando, vai descobrindo, né, coisas que aquietem a mente, que ampliem um pouco a nossa percepção do que é a vida, do que é a morte, cada qual buscando, né, naquilo que de alguma maneira lhe fala, lhe toca. Verdade. Eu estou vendo aqui muitos elogios, todo mundo dando parabéns, meu amigo Rafa falando, Beto, estou curtindo muito, adorei seu convidado, minha irmã falando, nossa, essa live está muito top, Fernanda. Então, Obrigado. todo mundo curtindo e se vendo, né? Porque através das histórias a gente se reconhece também.
Você sim, citando aí tantos exemplos. E uma coisa que eu acho importante também é a gente se colocar no lugar do outro. Se você está com a saúde mental melhor, o que que você pode fazer para ajudar o outro? Você vê que está mais fragilizado, né? Essas atitudes, essas ações, não ficar só isolado, se isolar também. Não se isolando que você pode ajudar. Você pode contribuir de alguma maneira, que é uma forma de minimizar esse momento. Aí minha irmã até escreveu aqui, eu vi gente inteligente com bagagem intelectual é outro nível. Aí, ó, professor Fábio é o melhor, Gabi escreveu aqui. Deixa eu ver se tem mais gente escrevendo. Gente, eu vou abrir agora o espaço para ver as perguntas, porque a gente já está do meio para o final, então de repente a gente não consegue é, responder. Então deixa eu ver aqui as perguntas que tiveram mais anteriormente. Se quiser ir dando um oi aí, Fábio, enquanto eu vou procurando aqui as perguntas. vou ver um pouco. Ah, aqui, pronto, consigo ver. É, isso. Gabi, ok, Gabriela, Tamires, Danilo, grande Danilo Argolo. Beijos para vocês, obrigado pelo carinho. O Rafa perguntou aqui, dentro desse momento que vivemos, como podemos diferenciar triste de uma pessoa com depressão? Ok, pois é. Pergunta complexa. Veja só, eu costumo dizer que mesmo as coisas muito complexas, elas são simples. O que é que eu estou querendo dizer? Parecem complexas, mas podem ser simples, né? Se a gente tiver uma atenção à vida, uma atenção às coisas, né? Será que uma pessoa que eu convivo, né? Será que eu consigo perceber quando tem alguma coisa errada com ela? Então, primeiro, a gente, nesse momento, é muito complexa a situação, porque, assim, primeiro vamos falar do caso de pessoas que vivem com outras pessoas. Porque, por Sim. exemplo, eu tenho uma amiga que mora aqui perto, inclusive, aqui no prédio ao lado, e ela estava conversando sobre isso. Ela está sozinha aí na quarentena e não está fácil, por exemplo, encarar a solidão, tá? Então, nesse caso, se a pessoa já tem, por exemplo, né, algum quadro de depressão anteriormente, já tem alguma como eu posso dizer, tendência, aí é preciso ficar bastante atento mesmo e tentar se cuidar. Né? Então, por exemplo, se a pessoa sabe, já teve um quadro de depressão anteriormente, já precisou, né, de uma atenção psiquiátrica, ou seja, uma coisa mais, né, mais nesse nível, então é importante que, estando nessa situação, ela já, né, se ligue enquanto não entra no quadro, que ela vai precisar encontrar algumas ferramentas aí. Nem que seja, talvez, se mudar mesmo para a casa de alguém, fazer uma quarentena e tentar se mudar, se tiver algum parente e tal, né? Ou reforçar seus atendimentos. Né? Tem muitos colegas que estão, obviamente, continuaram com os atendimentos, né? Pelo WhatsApp dos seus pacientes, dos seus analisantes e tal. E existem momentos de, como é que eu posso dizer, mais difíceis. Né? Então, eu estava, um dia desses, conversando com uma colega, psicóloga, professora, e ela disse, Fábio, vou ter que desligar aqui, que eu estou recebendo uma ligação de um paciente, e acho que ele não está bem. E aí ela vai atender, ir lá e vai tentar, né? Então, é importante procurar ajudas, né? Se você já sabe que teve um quadro assim, ou está sentindo que vai entrar, né? Porque a gente percebe, a gente pressente um pouco, né? Quem já teve sabe, então você vai sentindo que a coisa vai tá mudando, que o seu humor está... Então, nesse né, caso da solidão e de pessoas que já tiveram um quadro, precisa estar atento a isso, né? Que é que ela pode perceber como alguma coisa que está se aproximando ali do que ela reconhece como uma depressão. Quem está com alguém, né, assim, quem está podendo, né, tá nesse momento em casa com alguém mais, né, eu acho que essa rede, como eu disse, as pessoas em torno são muito importantes, né, para a gente perceber o que é que está mudando, como é que está mudando, porque a depressão é uma coisa mais intensa mesmo, né, assim, dá para sentir o drama, vamos dizer, né, quem está próximo ou já esteve de uma pessoa com depressão, dá para sentir que a intensidade do sofrimento é muito forte, né,
a ponto, às vezes, da pessoa mesmo não conseguir se cuidar, não conseguir levantar da cama e tal, né? Enfim, então é difícil responder assim à distância sobre isso, ou pelo menos responder genericamente, como eu já disse, né, as coisas são muito singulares e tal, mas eu acho que talvez dê para perceber, é uma questão de um pouco de autoconhecimento e de conhecimento do outro. Da Aí eu outra volto a pessoa. dizer, volto a dizer, né, quem não se dispôs até o momento a um autoconhecimento vai estar, de fato, correndo mais riscos, entre aspas, né, nesse momento. Por isso, porque se você nunca parou para se perceber, se você nunca sacou quando é que você está triste, ou como é que você fica quando está triste, aí talvez agora você possa se confundir, né? E vice-versa, e as pessoas em torno, né? E Então, voltar sempre para o autoconhecimento. Essa é a é, palavra desse momento, é o autoconhecimento. é, Só né? aproveitando também, para a gente ter tempo de responder mais perguntas, Andréia Moss perguntou: vejo uma pressão enorme das empresas para adaptações ao novo normal. Existe já uma percepção desse novo normal ou é muito cedo para estabelecer esse novo padrão? Essa expressão, ela é ótima, ela me deu muitas viagens, essa ideia de novo normal, porque a gente se pergunta o que é normalidade. Assim, no campo da saúde mental, essa é uma das primeiras aulas, inclusive, o normal e o patológico, né? Um livro clássico do Jorge Tanguilhem, que trata disso. Então, a primeira conversa que você vai ter no campo da saúde mental é o que é mesmo a normalidade. E, para, assim, a grosso modo, a normalidade é o que a maioria das pessoas diz que é. Se a gente for, né, levar a ferro e fogo, assim, né, de forma muito, muito rápida, a gente pode dizer isso, né, que os normais são aqueles que, de alguma maneira, são a maioria, né, e que, portanto, geram uma sensação de que aquilo que eu faço, a maneira que eu sou, está ok. Por quê? Porque eu estou mais ou menos num padrão, né, Padrão. e eu encontro a maioria das pessoas nesse padrão. Então, o normal, né, é um pouco isso. Um novo normal talvez seja essa ideia de que vai chegar um momento em que a maioria das pessoas vão estar funcionando de tal maneira, e se isso acontecer, é sinal que nós estamos no novo normal, né? Eu acho cedo. Na verdade, gostaria muito que a gente não voltasse à normalidade nesse sentido de um retorno aos valores, a certos valores que a gente está vendo como são danosos para todo mundo, né? Eu acho que por exemplo, uma palavra que eu gostava muito, que é reinvenção, ou reinventar-se, e eu estou muito triste com o desgaste atualmente dessa palavra, né? Nas propagandas de bancos, todo canto, reinvente-se, você precisa se reinventar. Mas se você prestar atenção no que significa se reinventar, significa se modifique para que continue tudo da mesma maneira. Ou seja, se você perdeu o emprego, se reinvente, ou seja, arrume um jeito de gerar renda. Ou seja, na verdade uma falácia essa ideia da reinvenção, entende? Porque assim, olha, eu preciso me reinventar, ou seja, meu negócio precisa se reinventar, porque agora na pandemia eu vou me reinventar. Mas a ideia de reinventar é simplesmente para manter o negócio, ou seja, eu tenho que manter tudo, de certo modo, como estava, que era o quê? Né? O lucro, o capitalismo, o consumo, as relações de exploração, blá, blá. Ou seja, se reinventar para manter a mesma história como estava. E eu tenho medo de que essa ideia de novo normal caia um pouco nessa mesma coisa, entendeu? O novo normal vai ser qual vai ser o máximo o mais próximo possível que a gente vai querer estar do que era antes. Né? O que Então, era antes. mas quando é que eu vou poder, mesmo com máscara, quando é que eu vou poder ir no boteco da esquina, quando é que eu vou poder ir no shopping, como é que eu vou me aproximar o máximo do que era? E eu acho que a pandemia é talvez uma das pouquíssimas oportunidades que a nossa geração está tendo de se transformar em outra coisa, de pensar efetivamente que talvez os nossos valores são muito decadentes, né? O que a gente está vendo aí, essa coincidência ou essa sincronicidade, né, com relação aos movimentos antirracistas, por exemplo, né, 12 dias, a galera nos Estados Unidos saindo para protestar e tal. Ou seja, se a gente perceber bem o mundo, a gente está no momento de uma insurreição, de uma espécie de convulsão social. Significar tudo. Oi?
Isso, e que seria A uma gente precisa ressignificar. maravilhosa para a gente se tocar, entendeu? Do que a gente está fazendo com o planeta, né? Da política, do nosso modo de pensar a política, né? E de eleger as pessoas que supostamente nos representariam, né? Enfim, a relação com o consumo, a relação com a natureza, né? Então está tudo muito posto aí nesse momento, né? Então eu espero que a gente não volte, né, à normalidade, e que o novo normal seja bem diferente e não parecido. Diferente. É. E que seja uma transformação pessoal, que cada um veja o seu dever, o seu trabalho de contribuir para um mundo melhor e não ficar esperando que o outro resolva. Olhar Sim, para si, fazer sua parte, né? Tem aqui um comentário de Vanina: Fábio, parabéns pela fala. Tem um texto de Freud, que é um texto poético sobre a transitoriedade, onde traz reflexões muito pertinentes a esse momento e à sua fala. Thaís Carvalho, minha amiga, também escreveu: esse período de isolamento tem me ajudado a não permitir vivenciar algumas situações que me agridem. sim. Sheila, foi meu professor em 2012 na São Bento, excelente. Minha mãe, estou adorando a live, vários comentários. Estou bem Obrigado. feliz com a participação de todos vocês. Queria poder ler tudo, mas como é muita mensagem, e queria também dar saudação a todos que estão participando. Carol também, minha amiga que está lá na Chapada Diamantina. São tantas pessoas importantes que a gente queria saudar e agradecer a participação. E é o que você disse. É a gente parar, pensar, aproveitar esse momento de reflexão e agir. Porque não basta só ficar na palavra, tem que agir também, mudar, transformar, né? É, exato. Você falou bem disso. E a lição que você acha que todos nós, para a gente ir concluindo aqui a live, Sim. já tem uma lição que você pode dizer que essa lição eu vou levar para a vida dessa quarentena? Está perguntando a minha, né? Para você. Só eu mesmo, né? Só posso falar de mim mesmo, aliás, que é esse Isso. aspecto, né? Olha, eu não sei se eu sei, não. Ainda não conseguiu formular essa lição? Ainda estamos no meio do pandemônio, né? Vamos dizer. Então, não sei se eu estou com cabeça já para elaborar isso o suficiente, né? Eu tenho me achado assim, mais resiliente até do que eu esperava, assim, né? Eu não sei também, aí entra essa coisa, a idade também, o meu contexto super privilegiado, né? Classe média, não sei o quê, a profissão que eu tenho que me possibilita também estar um certo conforto, né? Porque não sei se pode existir alguém confortável nesse momento com tudo que a gente está vivendo no país e no mundo, né? Mas é isso. Então, eu tenho tentado observar muito a passagem das horas, como dizia lá o Fernando Pessoa, né? Tem um poema lindo, Fernando Pessoa, eu acho que livros heterônimos dele, que falava isso, a passagem das horas, né? E a passagem das horas, ela pode ensinar algumas coisas mesmo sobre as suas próprias mudanças de humor, né? Sobre o que é o tempo, a relação com o tempo, né? Eu acho que tem um monte de clichês aí mesmo que talvez, né, nos ligue um pouco, que o que é que realmente importa, o que é que realmente tem valor, tem essa coisa que passa por mim também, né? Enfim, que mudanças eu Que tenho. realmente tem valor. Isso que eu acho que para mim é a principal lição. Tenho É uma, você ver o que é significativo na sua vida e usar seu tempo para as coisas significativas. eu talvez aí falando, mas acho que agora eu tenho uma resposta mais direta. Talvez a grande lição que eu vou sair é por que eu não fui morar no interior antes, porque eu não fui de casa para um sítio antes. Assim. É sério, sabe, pensando bem, que eu sempre falo isso aqui, eu falei, rapaz, mas que negócio, né? Difícil essa invenção de morar em apartamento, de morar apinhado, e Perder o contato com a natureza, para mim isso é o pior.
E aí eu acho que dentre essas coisas assim que a gente pode perguntar o que é realmente essencial, não sei o quê, eu, de minha parte, diria que uma lição tem sido essa. Assim, eu acho que a possibilidade de você sair assim, andar uns 3, 5 metros pisando na areia, Na areia. poder abraçar uma árvore, poder olhar, botar uma cadeira, uma esteira ou uma canga, né, ali no terreiro e pegar um sol e ver o ritmo do tempo da natureza nesses dias, que não seja no quadrado da janela. Eu acho Não que essa é. conexão é importantíssima, que eu acho que a gente esqueceu, vacilou, vamos dizer, nesse modelo, né, urbano de viver, e que eu espero poder ter aprendido e recuperar isso o quanto antes. Assim, um dos Quanto planos, antes. quando, quando isso tudo diminuir, não sei se passa, se não passa, mas enfim, é repensar um pouco essa ideia de morar num bairro X, num prédio Y. Meu sonho até pouco tempo, entre aspas, não é meu sonho, mas assim, que eu pensava, não, vamos, porque nem isso eu tenho. Vamos mudar, a gente fala, vamos mudar para um prédio que tem uns parquinhos lá embaixo, né, que tem uma quadra. E aí eu estava pensando, foi que eu me tornei de pensar que, de repente, um dos maiores sonhos de consumo meu é um parquinho de plástico para o meu filho brincar, pelo menos, porque no meu prédio nem isso tem. E a síndica é extremamente, como é que eu posso dizer, é uma idosa extremamente tem uma falta de empatia terrível com crianças. São poucas as crianças Entendi. no prédio, é um prédio mais de idosos, e os idosos querem mais é que as crianças calem a boca, fiquem quietas, fiquem em casa. É sério, já teve reunião, problemas aqui com isso. E, e eu pensava isso, onde é que eu fui parar, né, a ponto de achar que Que um parquinho de plástico é resolver sua felicidade. ou pelo menos arrefecer usando nada, nada, né? Então, acho que o caminho para a roça é talvez a grande modernização que o Brasil precisa compreender, ou uma grande lição que a pandemia vai deixar. Essa ideia que a gente O fez. consumo de produtos orgânicos, de produtores locais. Eu costumo dizer, né, para os estudantes em aula de psicologia social isso, né? Quer dizer, tudo que a gente tinha, a gente deixou de ter para vir para a cidade e agora a gente quer voltar a ter, só que pagando mais caro, né? Então, a roça que você plantava as coisas, tinha lá os orgânicos, sem agrotóxico, a roça, né, de agricultura familiar, né? Meu avô, meus tios-avós, por exemplo, meu tio-avô meu que mora no interior, morava e tal, tirava absolutamente tudo da mão dele, Tudo. plantava, matava os animais lá, né, carneiro, não sei o quê, enfim, tudo, não precisava, né, dessa vida urbanizada, urbanoide. Né? E aí a gente fez esse caminho, dizimamos boa parte dos indígenas, que tem uma sabedoria enorme, ancestral sobre isso, sobre o que é viver né, em contato e em harmonia com a natureza. Detonamos, continuamos detonando até hoje, viemos para cá, aí estamos aqui nessas 4 paredes, né? Quer dizer, é totalmente né, uma inversão mesmo do que é a Uma vida. inversão de valores. Agora, Inversão completa. pois é, a vida seria poder caminhar na roça, poder caminhar né, numa E mata. sentir a natureza que a gente não sente mais. Eu, quando fui a uma plantação de morango, eu juro a você, eu me emocionei, meus olhos encheram de lágrimas, porque a gente não vê todo o processo, a gente não valoriza esses produtores, essas pessoas que vivem no campo. Só vê tudo pronto no supermercado, então é uma visão completamente, é uma inversão total de valores. Eu fico muito feliz com essa sua lição final aqui para fechar a live, para todo mundo refletir sobre o valor da natureza. E a É, gente agora está preso em casa e não consegue mais aproveitar e como perceber antes. que isso é muito brasileiro. Né? Quer dizer, Muito. às vezes eu abro uma aula qualquer e perguntando assim, né, quem é que tem aqui parentes do interior, ou quem é do interior, né? E a esmagadora maioria, ou são pessoas do interior, ou o pai, ou no máximo o avô, Já ou foi do interior. ou seja, o Brasil é rural nesse aspecto, inclusive de uma certa mentalidade, né? Então, e no entanto, isso a gente desmerece, isso a gente
né? A gente quer sair do interior e talvez até voltar mais importante, mais inteligente, né? Se formar na capital e voltar com diploma de doutor, seja lá o que for, entendeu? Né? E volta mais arrogante muitas vezes, etc. E ser pego por esse capitalismo, que Exato, você né? termina se contaminando. E aí agora, numa quarentena dessa, você começa a se deparar, né? Que muito do que você deixou para trás, ou que você acha que não é importante, muita gente aí sem poder fazer, né, uma comida que preste, porque não aprendeu a cozinhar, porque acha que cozinhar era coisa, né, menor, né? E aí fica pedindo, tendo que pedir comida, né, fora e tal, não conseguiu esse prazer, ou seja, um monte de coisinhas aí que eu acho que tem a ver com valores ancestrais, mais antigos, né, que a gente cuspiu nesse prato, de certa maneira, para virar moderno, modernoso, intelectualoide, consumista, e não sei o quê, né? E que agora, na hora do pega para capar, você se diz, bom, tudo bem, na sociedade que a gente está, a gente acaba ainda estando em lugar de privilégio, sendo assim, sendo mais moderno, sendo mais não sei o quê, né? Mas talvez seja a nossa obrigação justamente repensar isso, né? E se recolocar, se é esse o rumo que dá samba nesse mundo. Tem uns comentários aqui, deixa eu ler que as pessoas Eu tô colocaram. meio por fora da Sheila, hora, viu, faltam Roberto? 4 minutinhos. Eu tô olhando aqui. Me peguei, desculpa. Sheila escreveu no meu interior, cadê? No meu interior, muitas pessoas vieram de Salvador passar a quarentena aqui. Daniel também escreveu: me emocionei também na plantação de uvas orgânicas na Quinta do Perdigão. Tia Rita escreveu: parabéns, muito boa live. Vera escreveu: nossa, Beta, me peguei muito emocionada quando peguei uma bandeja de espigas de milho. Me lembrei da minha avó fazendo bonecas com as espigas, como você comentou, também me emocionei. Camila também me emocionei vendo o Mar do Caribe. Todo mundo aqui falando do contato com a natureza que emociona. Tarsila tomar um caldo de cana. Ivonete, minha família mora perto de florestas. Todo mundo tem uma história para contar de contato com a natureza e de valorização desses momentos que ficam marcados. Você vê que são situações, experiências que marcam na nossa vida. Então, eu estou muito feliz com o resultado aqui da nossa live. Todo mundo mostrando suas histórias, a gente dividindo um momento que era para estar meio down, e aqui a gente está fazendo um momento de alegria, de reflexões positivas, não um falso positivo, né? Mas uma reflexão consciente de como a gente pode melhorar essa situação. E eu quero deixar como dica também, no site do Albert Einstein, eu vi muitas informações bem interessantes sobre saúde mental, com dicas de como você pode equilibrar a saúde mental. Não só o site do Albert Einstein, mas também do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para que você torne esse momento mais tranquilo e não deixe as emoções de tristeza, de raiva, de frustração tomar conta, porque pode gerar uma doença mental se a gente não cuidar. É isso que eles dizem nas orientações, que a gente cuide da nossa saúde mental para que isso não vire uma doença mental. Sim. Você quer finalizar a live com algum agradecimento, alguma reflexão? Que a gente tem 2 minutinhos, se eu não me engano. Aí é voltar aqui ao nosso Jerônimo, né, e Vevé Calazans, aqui, os nossos baianos, né? Agradecer e abraçar, eu acho que é assim, né? A música que Maria Bethânia também. Ai, Bethânia, é uma deusa ali. Só agradecer e abraçar, né, todo mundo. Tiveram pessoas aí que eu não pude citar, nem falar, né? Enfim, peço desculpas. Mas Maís, ó, estou vendo agora. Enfim, beijos para todos e todas. Espero que estejam bem, fiquem bem, né? Não se desesperem, o desamparo faz parte da vida, né? Chorar faz parte da vida, sofrer faz parte da vida. Olha aí, A sirenes, cidade faz parte da vida. mas é só um carro dando ré, tá? Não é nenhuma ambulância por aqui. Mas é isso.
isso, né? Quer dizer, então eu acho que é importante a gente poder ficar um tanto tranquilo, ainda que triste, ainda que sem saber exatamente o que vai acontecer, para onde vamos. 20 segundos restantes. 20 segundos restantes. Muito obrigado, viu? Só te Eu que agradeço. agradeço, meu primo. Muito feliz. Eu vou salvar a live, gente. 10 segundinhos. Dá um beijo em meu tio e minha tia. E que a gente se veja mais. E que faça mais reflexões.